Olá, seguidores. A notícia do vídeo de hoje não é assim tão nova. Tive tempo de ler apenas ela aqui no final de semana, mas eu queria muito ver o que que os gestores estão propondo aqui para a TVR11, o antigo BBPO11. E como eu já estou lendo a carta consulta, por que não fazer um vídeo também, né? Aqui é o Thiago PS, em seu canal Fique Esperto. Então, bora lá dar uma olhada aqui no que os gestores estão preparando aqui para os cotistas de TV, TVR11, o antigo BBPO11, né? Bem antigo. E falar com vocês, coitados dos cotistas desse fundo, tá? Já passaram tanta raiva aqui nesse fundo nesses 12 anos, acho que é 12 anos que ele tem de existência, tá? E agora mais essa daqui, só para complicar ainda mais, para trazer mais dor de cabeça aqui para o cotista. Pois bem, começando aqui, passando bem rápido para alguns pontos aqui que não são tão interessantes, né, não tão polêmicos. O primeiro ponto é a modernização do fundo através da instrução 175 da CVM. Aqui parece que os gestores estão aproveitando essa brecha aqui de modernização para passar outras coisas que são de interesse dos gestores, né? E foi a mesma coisa por lá em CPTS 11, a mesma história. E de novidade aqui, nessa atualização, modernização, a gente tem a recompra de cotas. É, Ainda precisamos testar para saber se realmente é interessante. É o BDIF, acho que já tem aprovado essa questão, mas ainda não começou a fazer, não sei por quê. Estamos acompanhando lá para esse BDIF 11 para ver como é que essa questão da recompra de cotas. Também teve o bot B11 também que estava propondo isso aí. No ponto seguinte, temos aqui um capital autorizado de 10 bilhões de reais, ou seja, o fundo poder chamar a emissão à vontade até 10 bi de patrimônio. E além de aqui aprovar adquirir ativos com conflito de interesses. Esse aqui é certamente um ponto negativo, né? Mas o fundo passou mais de uma década sem isso. E por que que não vai precisar dessa aprovação agora? Não faz sentido para mim. Só de interesse do gestor aqui. E essa questão aqui do capital autorizado também é péssima, tá? Porque isso aqui é o gestor querendo meter um monte de emissão aqui no fundo, diluindo aqui os patrimônios do fundo, bem antigo, deve ter muito capital, muito grande capital acumulado aqui, mas vou comentar sobre isso aqui mais para frente. Vamos aqui para o terceiro ponto, que é a fonte de polêmica, com certeza. Eles querem aqui dobrar a taxa de administração de 0,28% ao ano para 0,60% ao ano, além de instituir aqui uma taxa de performance para o fundo, aqui segundo eles para alinhamento de interesse e incentivar a reciclagem de ativos, né? Então vamos detalhar esse terceiro ponto aqui, que é a fonte polêmica. E para defender esse aumento da taxa de gestão, aqui o pessoal gestores argumentam que a taxa de administração de TVR11 ela é bem inferior a de outros fundos comparáveis. Essa colocada aqui, RBVA11, HGRU, tem aqui alguns outros até com 1% ao ano. Realmente, né, a taxa de administração é quase um quarto de outros fundos de renda urbana. E isso acontece porque então o TVRI, o BBP11, é um fundo passivo, né? E aqui não fique com peninha de que o gestor vem trabalhando por pouco, aqui caso desse 0,28% ao ano. Digo isso porque no momento lá em que BBP11, numa época que a gente chamava BBP11, teve que realmente trabalhar, que foi na renegociação dos contratos, né? 10 anos depois da instituição aqui, porque então, até então, nesses mesmos 10 anos, o que, que eles fizeram aqui? Apenas resolver algum B ou outro, mesmo assim, não sei se eles fizeram com toda a qualidade que essa gestão, apenas atualizando aqui os contratos, nada de muito trabalhoso, né? Só veio dar trabalho aqui na renegociação dos contratos quando acabou a tipicidade para contrato atípico. E aí, nesse momento que eles realmente tinham que trabalhar, eles foram e chamaram uma consultoria paga pelos cotistas, pelo fundo, né? Então aqui é mais ou menos como se eu contratasse um engenheiro aqui para projetar uma casa, e ele ficasse responsável também pelo orçamento aqui do custo de obra. Daí esse engenheiro vai lá, pegasse o dinheiro que era para usar nas obras, comprar tijolo, cimento,
e contratasse um segundo engenheiro para projetar o prédio no lugar dele. E ele ficar apenas ali, apenas olhando o serviço sendo feito, né? Então foi essa que a impressão que eu tive quando saiu aqui teve essa renegociação aqui do fim da tipicidade dos contratos. E foi uma negociação bizarra, tá? Gerou muita revolta aqui entre os cotistas. Tinha uma relação lá de conflito de interesse, porque o gestor, acho que a BV Asset tinha conflito de interesse, tinha o Banco do Brasil como acionista. Então como é que fala aquela expressão? Acho que é os lobos cuidando dos cordeiros, alguma coisa do tipo. Realmente foi uma coisa bem impressionante, tá? Foi algo histórico, tá? Foi algo, não digo sem precedente, aconteceu muita coisa esquisita contra cortiças aqui nesses anos de fundos imobiliários, né? Mas com certeza foi uma das piores que eu presenciei. Então, voltando aqui para a consulta, um detalhe, essa condição aqui que eles colocaram para receber a nova taxa de administração, que eu considero como inócua, tá? Alto no rendimento é mínimo, atualmente é 98 centavos, passa para 1,02, sendo que, inclusive, eles têm segurado lucros de vendas anteriores para, provavelmente aguardando aqui para arcar com essa alta aqui no rendimento que eles precisam para receber essa taxa de administração. Então, é coisa mínima aqui, nem faz muito sentido aqui, só estão colocando aqui para distrair um pouco aqui os cotistas, né? Mas enfim. E para fechar aqui com chave de ouro, é, tratar aqui sobre a taxa de performance, que é a seguinte, que é 20% vezes a distribuição menos a cotação base vezes 6%. É, montei aqui um exemplo prático, acho que vai ficar bem mais fácil o entendimento aqui do que essa coisa que o gestor montou. Deixa eu conseguir explicar com mais facilidade por aqui. Então, temos aqui o A, eu chamei aqui de taxa de performance, esses 20% aqui, 0,2. E B e C aqui seria o rendimento. Adotei aqui 1,02 por mês nesse exemplo, que é o mínimo que o gestor vai entregar, né? Multiplicando por 12, temos aqui C, que seria o rendimento anual, 12,24%, 12,24 reais por cota em um ano. E essa cotação base é nada mais é que a correção da cota de emissão, aqui é R$ 100, parece que aqui pela inflação, tá atualizado pelo IPCA. Aí chegou aqui esse valor de 195,80. E daí, esse componente kit de benchmark, essa cotação base, vezes 6%, que daria aqui 11,75. Eles até colocam aqui também. E esse aqui seria o nosso E. Então, para chegar aqui na performance, a gente vai multiplicar o A, os 20%, aqui a parênteses, o C, rendimento atual, menos esse valor aqui, o E, de 11,75. Então, aqui nesse nosso exemplo, daria 10 centavos por cota de performance em um ano. Mas pode ter certeza que aprovado essa performance, esse número aqui vai aumentar bastante, né? Já que o gestor vai querer fazer vendas para então aumentar essa taxa de performance. Mas ao menos o cotista também estaria ganhando com essa questão aqui da performance, né? Também estaria ganhando com a liberação de ganho de capital é, dessa, é, dessa, dessas vendas. Então, conclu... agora aqui para minha conclusão sobre essa proposta. Para mim, o maior problema aqui nem é a taxa de administração e performance em si. O gestor está fazendo a proposta dele, né? Ele não aceita trabalhar de forma ativa para o 0,28. Ele fez a proposta dele. Agora os cotistas vão decidir se aceitam isso ou não. Se eles aceitarem, tem o lado ruim, vai ser, vão pagar mais taxa, mas tem o lado positivo de que ao menos o gestor vai estar prometendo fazer alienações, vendas de imóveis, entregando ganho de capital para os cotistas. Se os cotistas não estiverem satisfeitos, eles podem procurar um outro gestor que vão entregar para ele, com talvez com outro preço, talvez até menor ou provavelmente maior. Mas enfim, o pior para mim é que o gestor vai querer aproveitar esse rendimento inflado com a venda dos imóveis, né?
vai ficar soltando um monte de emissão, já que ele está com liberada emissão até, ele está pedindo para liberar emissão até 10 milhões de reais. Aí, com esse monte de emissão, ele ia acabar diluindo o lucro que foi acumulado nesses imóveis, nas agências, que são de renda urbana. Então, é muito provável que tenha acontecido uma valorização lá, tenha absorvido muito do IPCA. Então, com certeza tem muito lucro acumulado aqui nesses imóveis, nessa mais de uma década de existência aqui do fundo. E a intenção aqui do gestor, como você deve saber, é aumentar, fazer emissão, aumentar o patrimônio. E o problema é que nesse meio do caminho, esse lucro acumulado seria diluído. Então, é aquela história, né? O Coty segurou 10 anos aqui esse fundo, passou aquela raiva com o contrato ativo perdendo a tipicidade. Aí depois, na hora de aproveitar esse esse lucro que foi acumulado durante os anos, vai acabar vendo esse dinheiro sendo diluído com emissões. Então foi isso, galera. Espero ter curtido o vídeo. Deixa o curtido aí, os comentários. E lembra que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.